E agora vamos falar um pouco dos Estados Unidos. Gente, é muita coisa, é muita coisa. Falar do século XIX, século XX, né? São tantas nuances, são tantas dimensões, né? Que eu queria que vocês entendessem o seguinte: isso aqui é apenas uma provocação, sabe? É uma informação aqui, outra informação ali, que espero motive você a querer buscar mais conhecimentos, tá? Então, tá aqui, ó, Estados Unidos e dominação das Américas. Você veja aqui, ó, Doutrina Monroe e o Destino Manifesto e o Big Stick. São ações que os Estados Unidos começam a planejar e implantar e aplicar, né, para que seu domínio se estabeleça. E o contexto hoje, que é resultado disso tudo que a gente viu, né? Eu trouxe também para vocês aqui o mapa da Europa do século XVI. Eu acho que é legal, sabe? Eu acho que é bom você ter, como eu falei, como eu sempre venho falando, né? Você ter a cronologia, você ter a geografia, né? Contextualizar geograficamente os fatos é importante no tempo e no espaço, tá? O esquema também nos ajuda muito, né? A observar, perceber mais aquilo que a gente está estudando. Eu trouxe para vocês aqui um esquema, olha, que está lá o imperialismo, né? Como é que ele vai se desenvolvendo, tá? Até chegar no racismo estrutural, né? Também é outro material que só sobre racismo estrutural dá uma videoaula só sobre isso. Vamos ver se a gente faz. Então, vamos ver aqui os fatores, tá? Então, você vai ter os fatores que vão gerar, que vão fundamentar, né, o imperialismo, são os fatores ideológicos, econômicos e demográficos. O que nós vamos nos ater, tá, em toda essa série é nos aspectos ideológicos. Por quê, professora? Porque são as ideias que nos formam, né? São as ideias que vão orientando o pensamento, a visão de mundo e as ações nas relações sociais, né? Mas, claro, sempre nós vamos estar tocando em outros aspectos, mas o nosso foco, como está aqui bem nesse círculo vermelho, né? O nosso foco são os fatores ideológicos, tá? Para a gente não perder de vista, né? Focar ali, tá? Então, você tem aqui a questão dos nacionalismos e do darwinismo social, que a gente vai ver, né, com calma, tá? Nos fatores econômicos, só para a gente citar aqui, tá? Você vai ter a questão dos investimentos de capital, a busca de novos mercados, a busca de matérias-primas, né? E os espaços para ampliar e diversificar a produção de alimentos e de outras mercadorias também, né? E os demográficos é o crescimento da Europa, o crescimento populacional da Europa, né? Que vai fazer com que as pessoas elas vão buscando realmente outros lugares, principalmente para preencher os postos de mando, né? Para colonizar aqueles espaços ali de dominação, né? E aí você vai ter também a amenização das tensões sociais europeias, tá? E as justificativas para esses fatores, né? É a superioridade racial, que nós já vimos no bloco anterior, né? A superioridade racial dos brancos europeus e a missão civilizadora do homem branco na África e na Ásia, né? Isso tudo vai dar o quê? No racismo estrutural,
que nós, no século XXI, né, estamos ainda nos debatendo, né? Os movimentos sociais estão aí para lutar contra isso, né? A ciência da sociedade, a sociologia, foi criada no contexto da implantação da política e expansão do neocolonialismo e imperialismo europeu e americano. É importante conhecer esse contexto ideológico e político para compreender os teóricos cujos conceitos e teorias são usados para explicar a realidade nacional. Tá? Então, no primeiro momento, são os europeus que vão explicar a nossa realidade. Veja, né? Bem, e aí você tem aqui as justificativas para a dominação, né? Os Estados Unidos, eles vão desenvolver uma série de discursos, de legislação voltada, né, para justificar a sua dominação, tá? Então, nós temos aqui a doutrina Monroe, em 1823, com James Monroe. Nós temos o Destino Manifesto, em 1872, tem aqui a pintura, né, feita. Depois, nós vamos ter o Corolário Roosevelt, em 1904, com o presidente Theodore Roosevelt. E o Big Stick, entre 1901 e 1930. Né? Aqui, bem fraquinho, tem a doutrina de segurança nacional, a doutrina Truman, mas que faz parte, mas que a gente não vai tocar, né? Porque essas quatro iniciativas, essas 4 ações é que vão realmente dar orientação para tudo que vem, né? Os Estados Unidos decidiram exercer sua política imperialista, dominando setores estratégicos da economia de diversos países latino-americanos, isto é, setores que moviam e sustentavam a economia dessas nações. Dessa maneira, os norte-americanos passaram a controlar o cobre chileno, o estanho boliviano, o petróleo mexicano e o venezuelano. No século XXI, que aí, né, vamos ver se a gente toca nessa questão, né, ver a política externa de hoje, né, em que está a questão aí do petróleo venezuelano de novo, né. Um exemplo do imperialismo norte-americano e uma prova da ação brutal da força econômica das nações imperiais sobre a vida econômica dos países dominados foi Cuba, né. A chamada doutrina Monroe foi anunciada pelo presidente estadunidense James Monroe. Ele foi presidente de 1817 a 1825. Ele vai fazer esse discurso, lançar a doutrina Monroe no Congresso em 2 de dezembro de 1823. Diz ele, abre aspas, julgamos propícia esta ocasião para afirmar como um princípio que afeta os direitos e interesses dos Estados Unidos, que os continentes americanos, em virtude da condição livre e independente que adquiriram e conservam, não podem mais ser considerados no futuro como suscetíveis de colonização por nenhuma potência europeia. Fecha aspas. Essa é uma mensagem direta à Inglaterra. A frase que resume a doutrina Monroe é América para os americanos. O seu pensamento consistia em 3 pontos. Primeiro, a não criação de novas colônias inglesas nas Américas. Segundo, a não intervenção nos assuntos internos dos países americanos. E terceiro, a não intervenção dos Estados Unidos em conflitos relacionados aos países europeus, como guerras entre estes países e suas colônias. Na verdade, isso foi um pacto político entre Inglaterra e Estados Unidos, né? Quando eu falo que a doutrina Monroe existe até hoje, claro, em outros termos, né? Porque esse pacto entre Inglaterra não vale mais, mas, porém, o princípio da doutrina Monroe está aí, está em vigência, né?
A doutrina Monroe reafirmava a posição dos Estados Unidos contra o colonialismo europeu, inspirando-se na política isolacionista de George Washington, segundo a qual, abre aspas, a Europa tinha um conjunto de interesses elementares sem relação com os nossos, ou senão muito remotamente. Fecha aspas. Esse foi o discurso de despedida do presidente George Washington em 17 de setembro de 1796 e desenvolvia o pensamento de Thomas Jefferson, segundo o qual, abre aspas, a América tem um hemisfério para si mesma. Viu? Que beleza! Todas as Américas, né, gente? América Central, América do Sul, América do Norte, né? O qual tanto poderia significar o continente americano como o seu próprio país. E aqui nós vemos a pintura, né, do John Guest, que é o Progresso Americano, feita em 1872, e que mostra a missão civilizatória e cuja ação, né, matou nações indígenas inteiras. Foi o maior genocídio de culturas, né, no século XIX. Esta pintura é uma representação alegórica do destino manifesto, na cena uma mulher angelical, algumas vezes identificadas como Colúmbia, uma personificação dos Estados Unidos do século XIX, segurando um livro escolar, leva a civilização para o oeste, com colonos americanos prendendo cabos telegráficos por outro lado. Povos nativos e animais selvagens são afugentados. De um lado, o oeste, né? A invasão do oeste, trazendo a civilização, e por outros nativos fugindo, né? Bom, aí eu trago para vocês aqui, para a gente não esquecer, né? Lá do Teatro Orbis Terrarum, a Dona Europa, né? Com a sua missão civilizadora, poder temporal e celestial e a sua superioridade racial, né? Então, aqui a gente tem as consequências do imperialismo europeu e americano no século XIX, e foi o neocolonialismo. Além dos conflitos que ocorreram entre os povos dominados e os colonizadores, a expansão imperialista do século XIX trouxe outras sérias consequências. A maioria delas trágicas para os colonizados, empobrecimento, subdesenvolvimento e perda de identidade cultural. A presença imperialista na África e na Ásia esteve ligada absolutamente ao interesse desenfreado de se extrair ao máximo as riquezas naturais dos territórios colonizados e explorar a qualquer custo a mão de obra da população local. Vocês viram isso, né, no quadro passado. Para os países imperialistas, enormes lucros e a solução parcial para suas crises de mercado e de superpopulação, intensificando seu desenvolvimento. Para os países colonizados, a submissão acompanhada de desestruturação socioeconômica, política e cultural, levando à miséria, à fome e às lutas nacionalistas. As raízes da segregação racial e social seriam as bases de muitas dificuldades, lutas e conflitos no século XX. E aí eu mostro para vocês aqui o livro do Jim Brown, né? Enterre Meu Coração na Curva do Rio, que é o relato da destruição sistemática dos índios da América do Norte, lançando mão de várias fontes como registros oficiais, autobiografias, depoimentos e descrições de primeira mão de Brown. Faz grandes chefes e guerreiros das tribos Dakota, Ute, Sioux, Cheyenne e outras contarem com suas próprias palavras sobre as batalhas contra os brancos, os massacres e rompimentos de acordos. Todo o processo que na segunda metade do século XIX terminou por desmoralizá-los, derrotá-los e praticamente extingui-los. Publicado originalmente em 1970, este livro foi traduzido para diversas línguas.
Com esta obra, Jim Brown, especialista em história norte-americana, buscou mudar o modo do mundo ver a conquista do Velho Oeste e a história do extermínio dos peles vermelhas. Após o massacre em Wingate, os Sioux passaram a aceitar que a resistência ao governo branco era inútil. Os índios vieram morar nas reservas. O próprio massacre desapareceu na história. No início dos anos 70, o nome de Wingate começou a ganhar ressonância em grande parte devido ao livro de Jim Brown. O movimento de resistência nativo americano colocou um novo foco no massacre como um símbolo de promessas quebradas e traições da América Branca. Eu acho que vale ressaltar o valor cultural da terra, que é diferente para o branco. Tanto para os africanos, os seus descendentes, né, os quilombos, vamos lá falar dos quilombos, né, como os indígenas, tanto no Brasil como em outras partes do mundo, a terra ela tem um valor do sagrado, ela é sagrada. Então, o indígena, a casa dele não é a casa que é levantada ali, não. A casa dele é a terra, né? E seus mortos estão enterrados ali, seus ancestrais. Deslocar africanos, deslocar indígenas, né, de suas terras é romper, é quebrar com suas tradições, com seus ritos sagrados, com o seu espaço sagrado, é violar o espaço sagrado. É isso, violar o espaço sagrado. Então, quando se fala em demarcação das terras indígenas, né, quando se fala em preservar as terras indígenas e os quilombolas, né, a gente está se falando em espaços sagrados que estão sendo violados, né, totalmente desrespeitados. É uma parte pequena, eu espero que você goste. Até o próximo bloco, né? E a gente vai falar das políticas imperialistas. Até lá. Em 1855, o cacique Seattle da tribo Suquamish do estado de Washington enviou esta carta ao presidente dos Estados Unidos, Francis Pierce, depois do governo haver dado a entender que pretendia comprar o território ocupado por aqueles índios. Disse o cacique, abre aspas, o grande chefe de Washington mandou dizer que quer comprar a nossa terra. O grande chefe assegurou-nos também da sua amizade e benevolência. Isto é gentil de sua parte, pois sabemos que ele não necessita da nossa amizade. Nós vamos pensar na sua oferta, pois sabemos que se não fizermos, o homem branco virá com armas e tomará nossa terra. O grande chefe de Washington pode acreditar no que o chefe Seattle diz com a mesma certeza com que nossos irmãos brancos podem confiar na mudança das estações do ano. Minha palavra é como as estrelas, elas não empalidecem. Como pode-se comprar ou vender o céu, o calor da terra? Tal ideia é estranha.
Nós não somos donos da pureza do ar ou do brilho da água. Como pode então comprá-los de nós? Decidimos apenas sobre as coisas do nosso tempo. Toda essa terra é sagrada para o meu povo. Cada folha reluzente, todas as praias de areia, cada véu de neblina nas florestas escuras, cada clareira e todos os insetos a zumbir são sagrados nas tradições e na crença do meu povo. Sabemos que o homem branco não compreende o nosso modo de viver. Para ele, um torrão de terra é igual ao outro. Fecha aspas.